Muito bem, hoje é dia 11 de setembro, aniversário do atentado terrorista lá, né, nos Estados Unidos. E essa é a nossa aula de história de sexta-feira. O tema de hoje é a Guerra Fria. Vocês que assistiram minha aula na última sexta, porque segunda não teve aula, foi feriado, dia 7 de setembro, né? Mas quem assistiu minha aula na última sexta-feira deve se lembrar aí que a gente estava vendo o pós-guerra, o que aconteceu com o mundo quando a Segunda Guerra Mundial acabou. E você deve ter visto aí que, a princípio, tudo em que se encaminhava para um período de paz, né? Eu falei para vocês que foi criada a ONU, foi criado o Estado de Israel para os judeus poderem se refugiar depois do Holocausto. Então, existia um certo otimismo ali nesse sentido, principalmente no sentido ali dos direitos humanos, da ONU, dessa coisa toda. Só que, ao mesmo tempo em que isso acontecia, nós vimos na aula passada, que alguns governos totalitários estavam do lado certo da história, né? Como é o caso do governo do Stalin. O Stalin era um presidente, um governante totalitário lá da Rússia comunista. Ele matava gente de fome, era um ditador, aquela coisa horrorosa toda. Mas que, de um modo geral, foi ignorado pelo mundo. As pessoas achavam que o Hitler era o grande vilão da história, derrotaram o Hitler e ponto final, acabou a história. E aí o Stalin continuou governando a Rússia comunista até a sua morte. E isso é um problema muito sério, porque a gente costuma pensar na guerra como um lado do bem e um lado do mal, né? O lado do mal perde, o bem vence, fim de papo, né? Só que a vida real é um pouco mais complicada do que isso. Alguns ditadores que estavam do lado certo, como é o caso do Getúlio Vargas aqui no Brasil, do Francisco Franco lá na Espanha, ou até o Antônio Salazar lá em Portugal, eles não se envolveram na guerra, não se aliaram ao Hitler, e depois da derrota da Alemanha nazista, esses ditadores continuavam governando, né? Isso não mudava, beleza? Então, se você ainda pensa na guerra como dois lados brigando entre si, onde o mal perde no fim, o bem vence e tudo mais, bem-vindo à história. A nossa vida real é bem mais difícil do que um quadrinho, beleza? Do que uma história de super-herói. Pois bem, então, refrescando a memória de vocês aí, recapitulando o que a gente estudou na sexta-feira, o primeiro ponto está dizendo aí sobre a divisão do mundo. Bom, o governo do Stalin era muito poderoso, como eu falei, e começou a disputar a hegemonia com os Estados Unidos. Bem-vindo, Cauã. Começou a disputar a hegemonia com os Estados Unidos assim que o Hitler foi derrotado. Como assim hegemonia? O que significa essa palavra? Hegemonia é meio que um poder muito acima dos demais, muito monopolizado, vamos dizer assim. Então, os Estados Unidos e a Rússia queriam definir, fazendo uma queda de braço ali mesmo, quem era o país mais poderoso do mundo, agora que eles haviam derrotado a Alemanha nazista, que era, né, a grande potência militar. Então, essa disputa, que ficou conhecida ao longo do tempo como a Guerra Fria, ela começou no mesmo ano em que a Alemanha perdeu a guerra. Em 1945 mesmo, assim que Berlim foi invadida, Estados Unidos e Rússia já começaram ali a queda de braço deles, beleza? E aí, na semana passada, a gente viu que essa queda de braço dividiu o mundo entre apoiadores de um lado e do outro, e aqueles que eram pobres demais para se meter nessa briga. Bom, o primeiro mundo, então, é como a gente chama até hoje, inclusive, os países mais ricos, os países mais capitalistas, com uma economia mais liberal, não é isso? Principalmente influenciados pelos Estados Unidos. Então, essa é a primeira esfera de influência, a esfera de influência americana. E aí, alguns países importantes que você vai ver sob essa esfera de influência estão toda a Europa Oriental, França, Bélgica, Espanha, Portugal, todo o oeste da Europa, o Japão, a Coreia do Sul, esses países que são violentamente capitalistas, pelo menos eram lá no século XX, beleza? Quando você pensa no Japão, é comum você pensar numa rua de comércio cheia de letreiros coloridos escritos em japonês. É comum porque o Japão ele abraçou o capitalismo com força durante a Guerra Fria, ele se aliou mesmo aos Estados Unidos e aí comprou tudo que ele podia dos americanos. A mesma coisa é válida para a Coreia do Sul. Quando você pensa em sul-coreanos, você vai pensar aí no Psy, aquele cantor lá do Gangnam Style, né? Aquela coisa de roupas de grife, aquela coisa cara de ostentação e tal. Isso é capitalismo puro, é o primeiro mundo, beleza? O segundo mundo, como se chamava até 1990, quando o capitalismo acabou, a gente vai estudar isso hoje. O segundo mundo era o mundo comunista. O mundo comunista era o mundo que estava sob influência da Rússia e da União Soviética como um todo, principalmente no leste europeu, ali na Ucrânia, na Polônia, esses países do leste da Europa, e também no leste do mundo todo, como China, Coreia do Norte,
Vietnã, esses países que até hoje têm governos comunistas ou progressistas, ou como quer que essa coisa se chame hoje. Por quê? A maior característica do comunismo é mudar, ele se adapta, beleza? Então a gente vai estudar hoje que o comunismo acabou, só que ao mesmo tempo ele nunca acaba, porque ele está sempre mudando de cara. Então até hoje a gente tem aí Partido Comunista no Brasil, a gente tem Partido Solidariedade, Socialismo, não sei o que no Brasil, o PSOL, né? E assim por diante. Então, o comunismo ele vai mudar muito de cara, tranquilo? Por isso que a gente diz hoje que não existe mais o segundo mundo, porque aquele mundo comunista do século XX não existe mais. Esses países evoluíram as suas ideologias e hoje eles são socialistas de espectros diferentes. E o terceiro mundo, quem é o terceiro mundo? Somos nós. É a galera que é pobre demais para ser capitalista, mas também não aceitava muito bem a ideia comunista. Beleza? Aí você vai encontrar toda a América Central e do Sul, vai encontrar alguns países da África. Importante, tem países comunistas na África, beleza? Então não é a África toda. Assim como tem a África do Sul, que é o país de primeiro mundo, tranquilo? Então, não é a África, a gente pensa num continente como uma coisa só, mas não é. Lá dentro você vai ter países capitalistas e comunistas, tranquilo? Então, o terceiro mundo inclui aí as Américas do Central e do Sul, a África e a parte mais pobre ali da Ásia, incluindo ali a Papua Nova Guiné, aqueles países insulares ao norte da Austrália ali, beleza? Isso é o que a gente chamava aí de o terceiro mundo. Até hoje, inclusive, tem gente que usa esses nomes para se referir aos países mais pobres. Tranquilo? E aí a gente viu que esses dois países, Estados Unidos e Rússia, começaram a tentar se espalhar essa ideologia, essa influência pelo mundo todo, né? E que essa influência incluía muito medo. As pessoas tinham medo, além de amizade ou interesse nesses países. Por quê? Porque esses caras, eles estavam disputando essa queda de braço por meio de armas nucleares. Depois de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, os Estados Unidos provou para o mundo que ele podia apagar um país inteiro do mapa. A Rússia não ficou para trás e criou também suas bombas atômicas, bombas de hidrogênio e etc. E aí o mundo inteiro tinha medo. Se um americano chegasse ali na embaixada no Brasil, por exemplo, e falasse: Ei, Brasil, nada de partido comunista aí no seu país, hein? A gente ia obedecer, não só porque a gente é amigo dos Estados Unidos, mas porque a gente estava com muito medo também. Porque se você desafiasse os caras, era bomba atômica na sua cabeça. Tá entendendo? Isso tudo, então, é o que a gente estudou na sexta-feira passada, partindo para o conteúdo de hoje. Então, vamos começar estudando por que a gente chama de Guerra Fria, né? O professor, até como aquela piadinha, né? Então, existe guerra quente? Sim. É possível dizer que a guerra quente é aquela guerra onde tem troca de bomba, bombardeio, invasão de território, tanque de guerra, aquela coisa toda, né? O que é uma guerra fria, então? Se a guerra quente inclui combates diretos, troca de fogo, trincheira e aquela coisa toda, uma guerra fria é uma guerra de ameaças, é uma guerra de influências, ela é uma guerra mais indireta, não é uma guerra declarada, tá entendendo? Então, a gente vai dizer oficialmente aí no estudo da história que de 1945 até 1990, durante esses 45 anos, o mundo estava em relativa paz. Tinham alguns conflitos acontecendo, mas não tinha nenhuma guerra mundial acontecendo. Beleza? Isso oficialmente. Por quê? Na vida real, as pessoas se sentiam em campos de guerra, porque Estados Unidos e Rússia disputavam a todo momento. Toda hora eles trocavam ameaça e diziam que um podia explodir o outro quando quisesse, e era um clima de tensão constante no ar. Se você pegar, inclusive, músicas desse período, a música dos anos 50, dos anos 60, até dos anos 80, se você pegar a música desse período, ela é meio desesperada. Ela vai ter algumas. Tem problema dormir no meio da aula? O Manuel tá perguntando. Manuel, bebe um café aí, rapaz. A aula está sendo gravada, mas o seu sono também estará. Agora todo mundo sabe que você está dormindo aí, rapaz. Se liga. Então, se você pegar qualquer música aí entre 1945 e 1990, você vai ver duas características muito interessantes porque são meio incongruentes. São músicas alegres, tem ritmo agitado, mas ao mesmo tempo a letra fala de um pouco de desespero. Tá entendendo? Pega algumas músicas do Titãs no Brasil, por exemplo, ou músicas do Barão Vermelho, e você vai ver uma certa desesperança. São jovens que queriam viver a vida, mas de alguma forma eles se sentem impossibilitados. Sabe assim? Procura, pergunta para os seus pais o que eu estou falando, procura por músicas dos anos 80 e 70 e você vai ver isso bem claramente. Tranquilo? Bom, como eles tinham muito medo de um atacar o outro e destruir o mundo, porque muitas bombas nucleares podem sim destruir o planeta Terra inteiro, é por isso que a gente tem muito medo desse tipo de coisa, Estados Unidos e Rússia nunca entravam em conflito direto. Os caras nunca atacavam uns aos outros, né? A Rússia nunca mandava soldado direto para o território americano para matar americano lá e tal. Não, eles se ameaçavam.
E ao invés de um invadir o outro, eles investiam em países satélites, davam dinheiro para países ali que eram aliados deles, e esses países satélites, sim, se enfrentavam. E aí, cara, quando você vai pegar ali numa região pequena, como a Coreia, por exemplo, que é um paísinho do tamanho, sei lá, do Goiás, por exemplo, é um país bem pequeno, a Guerra da Coreia nunca teve um fim. Ela começou em 1950 e nunca assinaram o Tratado de Paz. Eles estão em armistício. Tecnicamente, até hoje, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra. São 70 anos de guerra já, beleza? Então, um cenário de guerra é o mesmo cenário que a gente estudou aí na Segunda Guerra Mundial. É gente morrendo em trincheira, levando bomba, pisando em mina, tanque de guerra. Não é um cenário de paz. Então a gente diz aí que o mundo estava em paz, mas no microscópio, quando você pega ali paísezinhos, satélites, né, que estavam envolvidos na Guerra Fria, eles estavam sim vivendo conflitos. E aí eu coloquei fotos para vocês aí do Vietnã. Essas crianças que estão aparecendo aí são vietnamitas, crianças vietnamitas, com capacetes americanos. Tá vendo a forma do capacete aí? Isso é um capacete americano. Essas crianças aí provavelmente estão posando para foto. Tem até escrito assim na roupinha de um US Army, que é Exército dos Estados Unidos, né? Provavelmente eles estão posando aí para foto, depois de os Estados Unidos ter ajudado o Vietnã do Sul ali um pouco e tal. A gente vai estudar a Guerra do Vietnã hoje, mas o importante que você precisa entender aí é que incluía crianças nesses cenários de conflito. Então, quando você pensa alguém pisando numa mina, explodindo a metade embaixo do corpo e ficando só da barriga para cima e o resto tudo uma poça de sangue, essa pessoa que está sendo explodida ao meio pode ser uma criança. Beleza? Então, a Guerra Fria foi bem fria, não rolou nada. Rolou. Rolou um monte de coisa, um monte de violência e um monte de coisa horrível. A gente só chama de Guerra Fria mesmo porque não aconteceu uma escala global. Não foi uma guerra mundial. Belezinha? Continuando então. Ah, sim, na foto da direita aí, vocês estão vendo um tanque IS-3, acredito que seja um IS-3. Ele é um tanque soviético, também do Vietnã, que é uma prova aí de que a Rússia estava ajudando os vietnamitas, beleza? Então, tem influência dos Estados Unidos de um lado, influência dos russos do outro, e ambas as fotos tiradas no Vietnã, beleza? Ok. Bom, esses dois países, então, Rússia e Estados Unidos. Ah, sim, se vocês ouvirem um barulho aí, alguém comendo alguma coisa assim, é porque a minha filha está aqui escondida atrás desse paninho. Dá um oi aí, Val. Inclina para cá, chega aqui. Oi. Ela está aqui almoçando, porque ela demorou muito para comer. Eu coloquei esse paninho para ela não desconcentrar vocês, tá bom? O Manuel tá com sono aí, eu também tô morrendo de sono, Manuel. Acorda, rapaz, presta atenção que essa matéria é importante. Esses dois países, então, eles apostavam corridas, vamos dizer assim, para ver quem era o mais poderoso, quem era o mais agressivo, quem é que tinha a arma maior, beleza? E essa corrida ela não era só militar. A gente pensa lá na Primeira Guerra Mundial, né, que teve também uma corrida armamentista. De um lado inventava um tanque, do outro inventava uma metralhadora e tudo mais. No caso da Guerra Fria, era muito maior do que isso. Porque outras tecnologias que não necessariamente eram armas também podiam ser usadas para guerra. Ah, o Manuel mandou eu. Acabei de acordar, dormi na aula de educação física até metade da sua. Eita, beleza. Hein, Manuel? Depois não consegue fazer as atividades, não sabe por quê. Bom, a tecnologia ela estava avançando muito rápido no século XX, porque a gente já tinha acesso à informática, já tinha acesso a máquinas de automação nas indústrias, né? Então a tecnologia estava avançando cada vez mais rápido durante o século XX. E esses fins, essas tecnologias todas que eram inventadas novas, todas elas eram tecnologias militares. E é engraçado a gente pensar nisso hoje em dia, porque hoje em dia a gente não usa isso para fim agressivo. Por exemplo, quando você tira uma foto no Insta e cria aquele story bonitão que tem um monte de likes, essa tecnologia da internet, de você conectar o seu aparelho com todos os aparelhos do mundo por meio de uma rede invisível e tal, essa ideia, lá no século XX, ela foi criada pelos americanos para espionagem. Eles queriam o seguinte: se a gente mandasse uma pessoinha disfarçada lá na Rússia com uma câmera, a gente conseguiria mandar essas fotos da câmera para os Estados Unidos sem a pessoa precisar voltar, caso ela morresse lá, por exemplo. Então a internet foi criada nesse contexto. Era para fins de espionagem, de agressão, de descobrir o segredo do inimigo para matar ele antes e alguma coisa assim. Beleza? Quando você está lá usando o Google Maps ou o Waze para chegar em algum lugar junto com seus pais aí para não se perder, né, usando o GPS do seu celular, o GPS foi uma das maiores ameaças do século XX. Por quê? Quando a Rússia mandou como é que chama essa droga, meu Deus? O primeiro satélite lá para o espaço, que chamava Sputnik, a gente vai ver uma foto dele daqui a pouco. Quando a Rússia mandou esse satélite lá para o espaço, os americanos ficaram morrendo de medo. Eles falaram, pô, se esses caras colocarem um míssil no Sputnik,
E se o Sputnik tiver uma bomba lá em cima e cair lá do espaço em cima de um outro país aliado dos Estados Unidos? A gente não vai ter como se defender. É uma ameaça que vem do céu, tá entendendo? Então, era uma tecnologia assustadora e uma coisa que hoje em dia é bastante comum para a gente. Importante você perceber, então, que praticamente todas as tecnologias que eram criadas durante o século XX, ou durante a Guerra Fria, principalmente, eram tecnologias de fins militares. E olha como a galera é safada. Os nazistas, lá durante a guerra, eles tinham inventado umas tecnologias incríveis. Por exemplo, o avião a jato, que a gente usa até hoje para viajar, aquele que tem a turbina, ele foi criado pelos nazistas. Sabia disso? Foram os primeiros aviões a jato foram criados pelos nazistas. E os americanos falaram: oh, a gente não pode perder isso aí, não. Vai lá e pega o cientista alemão que trabalhou para o Hitler, traz ele para os Estados Unidos. Bota ele para trabalhar para a gente, porque aí o cara vai criar avião a jato para os americanos e não para os russos. Beleza? Então você vai ver muitos casos de cientistas nazistas que eram contratados pela Rússia Soviética ou pelos Estados Unidos para criar tecnologia. Inclusive, quando você estudar aí o Albert Einstein, que foi aquele físico, né, famoso, cientista e tudo mais, ele que descobriu a teoria da relatividade que tornou possível a bomba atômica. E esse cara era alemão. Einstein é um nome alemão, ele era judeu, ele fugiu da Alemanha nazista e tudo mais, trabalhou lá nos Estados Unidos, fez a pesquisa dele em outros países do mundo e tal, e graças ao estudo do cara, a bomba atômica foi possível, graças à teoria que ele descobriu lá na física, né, da reação em cadeia. Então, você vai ter cientistas nazistas sendo contratados, sendo chamados mesmo, para passarem a trabalhar para os Estados Unidos e Rússia. É aquilo que eu estava falando lá no início. Não é um lado bom e um lado mal nessa história? Não, a história é complicada. O cara que era vilão ontem passa para o lado dos mocinhos hoje. A gente tende a pensar, os Estados Unidos eram os heróis e os nazistas eram os vilões. Só que quando a guerra acabou, o americano foi lá e contratou o nazista. Ó, agora você trabalha para mim. E aí você vai fazer armas para mim. Pô, então como, velho, é como se o Homem de Ferro chamasse ali algum dos soldados do Thanos, depois que o Thanos foi derrotado, e falou: ó, então agora você vai trabalhar aqui na Torre dos Vingadores. Beleza? Você vai usar essa tecnologia que você usava pro Thanos aí para os Vingadores. Tá ligado? É muito estranho. Enfim, mas aconteceu porque a história é muito complexa. Beleza? Então, coisas que a gente tem hoje em dia, como internet, satélite e energia nuclear, eram subprodutos. Beleza? A gente tem uma usina nuclear no Brasil hoje chamada Angra, ela produz lá um monte de energia, mas a ideia, lá na teoria do átomo, né, aquela coisa toda da energia nuclear, não era energia elétrica, era bomba mesmo. Beleza? Era arma atômica. Pois bem, essa corrida, além de ser tecnológica, além de desenvolverem essas tecnologias extra, eles também levavam essa corrida para o espaço. Quem conseguisse conquistar o espaço primeiro se tornaria a maior potência. É por isso que a gente vê filme aí, por exemplo, de astronautas indo para a Lua, daqueles ônibus espaciais e foguetes, aquela coisa toda, é sempre americano. Ou às vezes aparece um russo. Por que você nunca ouve falar, por exemplo, de um indiano astronauta? Por quê? Essa coisa de astronauta, que hoje em dia não acontece muito, era mais comum no século passado, no século XX, ela era especificamente entre Estados Unidos e Rússia. Eles disputavam quem ia conquistar o espaço sideral primeiro. Por quê? Ora, se você conseguir colocar armas no espaço, você pode submeter qualquer país do mundo. Você consegue vencer qualquer guerra em que você se envolver, porque suas armas estão na cabeça de todo mundo. Tá entendendo? Então, conquistar esse espaço ao redor do planeta era uma estratégia militar. Você precisava dominar esse espaço para garantir superioridade sobre o seu inimigo. E aí a Rússia foi lá e mandou o primeiro satélite para o espaço, 1957. É esse satélite que tem uma foto aí com 4 coisinhas assim. Esse aí é o Sputnik. O Sputnik ele servia basicamente para transmitir ondas de rádio. Você poderia ter uma rádio tocando música de um lado, e o satélite ia receber e reenviar essas ondas para outro lado do mundo. Esse conteúdo faz parte da Guerra Fria ainda? Exatamente, Alan. A gente está estudando a Guerra Fria essa semana e no fim da semana passada. A gente está falando da Guerra Fria. Então, a princípio, o Sputnik era só um satélitezinho de rádio. Mas é igual eu falei, o americano olhava lá e falava: mano, e se eles resolverem colocarem um míssil? Então vamos mandar satélite também. Aí os americanos começaram a mandar satélite também para mostrar para os russos: olha, a gente também dá conta. E aí chega a Rússia lá em 1961 e fala: pois bem, a gente consegue mandar uma criatura viva para o espaço e ela não morre. Por que isso é importante? Ah, mandou uma criatura viva, beleza, mandaram a Laika, tem a fotozinha aí dela, ela é um cachorro, né? A Laika foi o primeiro ser vivo a viajar para o espaço.
Foi um cachorrinho russo. E aí você pensa, por que é importante mandar um ser vivo para o espaço? Ora, porque a tecnologia de respiração, de atmosfera, do ar, para manter a Laika viva, é uma tecnologia extremamente importante, extremamente difícil de criar isso. O Alan já viu a história desse cachorro. Pois é, a Laika é famosa, cara. O cachorro, a Laika foi o primeiro ser vivo a viajar no espaço. Pois bem, e ela era russa. Então, essa tecnologia era importante, porque eles estavam mostrando que, se quisessem mandar soldados para o espaço, esses soldados não iam sufocar por falta de ar. Eles iam ter ali, dentro do foguete, forma de se manter vivos. Ou seja, vou dar um exemplo. Os Estados Unidos mandam bomba atômica na Rússia e explode a parada toda. A Rússia está mostrando para o mundo, olha, a gente pode sobreviver no espaço. Nós ainda somos superiores. Beleza? E aí os americanos, para não ficar para trás, né, falaram, pô, os caras mandaram satélite, mandaram bicho vivo lá, vamos mandar uma pessoa. Só que não, os russos mandaram a pessoa primeiro. O nome dele era Yuri Gagarin. Ele era um russo e foi o primeiro homem a viajar no espaço. Tá vendo que os Estados Unidos estão só perdendo? Ah, caraca, velho. A gente perdeu no satélite, perdeu no cachorro. Agora o primeiro homem a gente perdeu também, porque o primeiro ser humano foi um russo também. O que a gente vai fazer? E aí o presidente lá dos Estados Unidos teve a ideia. Eu não lembro qual o nome dele agora, em 1968. Eu acredito que era o John F. Kennedy, mas eu não tenho certeza. O presidente dos Estados Unidos então falou: nós vamos pisar na Lua. Por quê? Já que os russos têm satélites ao redor do planeta, a gente vai poder ter uma base militar na Lua. Tá vendo que a corrida é um negócio meio, né? Quem é mais poderoso do que quem? É um negócio chato. Beleza, então em 1968, os americanos, igual tá na foto aí, o Neil Armstrong deu os primeiros passos na Lua. Ele até falou aquela frase famosa quando ele pisou lá, dizendo assim: é apenas um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Interessante que esse salto não foi tão salto assim, porque a gente nunca mais voltou na Lua, né? A gente mandou alguns homens lá para a Lua durante o século XX, mas hoje em dia praticamente você não ouve falar de programa espacial, né? Não tem gente indo para o espaço. Então esse salto aí para a humanidade acabou que era mais propaganda política mesmo, beleza? No fim das contas, era só a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia vendo quem tinha mais tecnologia. Um ponto importante: esses caras viajaram para a Lua em 1968, beleza? Mais ou menos aí 60 anos atrás, 52 anos atrás. E os computadores que eles usavam naquela época eram muito, mas muito mais fracos do que o seu celular hoje. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente poderia fazer muito mais, porque a gente tem muito mais tecnologia do que há 50 anos atrás. Mas, apesar disso, o programa espacial ele foi interrompido, a gente nunca mais foi atrás de coisas e tal. A gente manda algumas sondas, né? A NASA manda sondas lá para Marte, algumas coisas assim, mas o homem nunca mais voltou para a Lua, por exemplo. Beleza? Então não é pela tecnologia, era realmente só por causa da política. O Alan está dizendo aí, essa cadela quando foi para o espaço parece que ela morreu, né? Então, Alan, eu acredito que ela tenha sobrevivido. Eu não conheço os detalhes da história da Laika, mas se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, ela sobreviveu à ida e à volta. Vale a pena dar uma pesquisada nisso aí na internet. Eu não vou pesquisar agora, porque minha máquina vai travar, ela é meio jurássica, se eu começar a abrir muita coisa ao mesmo tempo. Mas dá uma olhada no Google aí para ver se eu falei bobagem. Beleza? Continuando então. Enquanto isso, no planeta Terra, o que acontecia nos outros países satélite, enquanto Estados Unidos e Rússia mandavam astronauta lá para o espaço? Ah, algumas coisinhas bem legais e bem pacíficas, tipo Guerra da Coreia, de 1950 até hoje. Guerra do Vietnã, de 55 até 75, 20 anos de guerra. Você consegue imaginar isso? O seu país ficar 20 anos em guerra? Se hoje em dia a gente está se lascando aí por causa de 6, 7 meses com o coronavírus, né? O coronga aí, a gente está aí, a economia está quebrando, o arroz está caro pra caramba e tal. Isso é menos de um ano. Imagina 20 anos de guerra. Né? As pessoas estavam sofrendo aqui embaixo, beleza? A China teve uma revolução comunista lá em 1948. Houve o Reinado Vermelho, ou Khmer Vermelho do Camboja, que é um país lá no sul da China, que aconteceu de 75 a 79, e foi o governo mais violento de toda a história humana. Se você pensar assim, teve alguém mais mal do que o Hitler? Teve. Teve o Pol Pot, que ele era um governante comunista lá do Camboja, beleza? Essas caveirinhas que vocês estão vendo aí na foto, pertinho do meu retrato aí, são caveiras, são crânios de pessoas que não concordavam com os comunistas. Os comunistas dominaram o poder lá e se você fosse contra, eles te matavam.
Para você ter uma ideia, esse cara matou 1/3 da população do país dele. De cada 3 pessoas do país, ele matava uma. Tá entendendo? Então, ele foi, oficialmente falando, o governante mais violento de toda a nossa história. E ele estava lá governando enquanto os Estados Unidos e Rússia disputavam a guerra, a corrida espacial. Enquanto a gente estava todo mundo, oh, que lindo, o homem está pisando na Lua. No Camboja, milhões de pessoas estavam morrendo, beleza? Cuba também passou por uma revolução mundial nessa época. E aí, o saldo total da Guerra Fria, né, desse período todo, são mais de 100 milhões de mortos. Para você ter uma ideia, o Hitler, que é o Hitler, todo mundo fala do Hitler porque o Hitler isso, o Hitler aquilo. O Hitler matou 4 milhões, beleza? Esses governos, durante a Guerra Fria, esses países que estavam guerreando, mataram ao todo, inclusive não só de guerra, mas também de fome, alguns lá na China e na Rússia, mataram ao todo 100 milhões de pessoas. Na nossa cabeça, isso é só um número, beleza? Não é muito fácil de raciocinar a quantidade de pessoas. Só para você ter uma ideia, no Brasil inteiro, hoje, nós temos cerca de 200 milhões de pessoas. 100 milhões é metade da nossa população. Agora faz o seguinte, pensa em todo mundo que você conhece aí, seus pais, seus primos, seus tios, colegas da escola. Agora imagina que metade deles está tudo morto. Pai e mãe, um morreu. 2 amigos da escola, um morreu. 3, 4 primos, 2 morreram. Vai fazendo esse exercício aí e imagina que no Brasil inteiro isso acontecesse. Pois essa foi a quantidade de pessoas que morreram durante os conflitos da Guerra Fria. Beleza? Então, não foi pouca coisa. Eu coloquei algumas fotos aí bem sinistras para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo no mundo durante esse período, beleza? Esse cara segurando a arma aí assim, fechando o olho, é o herói de toda a esquerda brasileira, a galera que todo mundo adora aí, é um cara chamado Ernesto Che Guevara. Che Guevara aí tá treinando, tá testando uma pistola, e esse cara fuzilava quem não concordava com o partido dele, beleza? Ou você vota no cara, ou você apoia o cara, ou ele te coloca de frente para uma parede e te desce chumbo, beleza? Te dá tiro. Que hora acaba a aula? Às 3h10. Faltam aí uns 25 minutos. Tá acabando já, Micael, já tá na metade. Beleza? Então, o que acontecia na Terra durante a corrida espacial? Todos esses conflitos, todas essas guerras. A Guerra Fria, então, é só um nome para a gente se referir à ausência de conflito em escala global. Beleza? No microscópio, milhões e milhões de pessoas estavam morrendo. Vamos estudar alguns desses conflitos mais de perto, então, só para você ter uma ideia do que estava acontecendo. O primeiro que eu escolhi aí foi a Guerra da Coreia. E é muito importante, na minha opinião, esse é o segundo conflito mais importante de toda a Guerra Fria, porque ele ainda não acabou. É uma guerra que nunca foi declarada paz, os dois países ainda se odeiam, ainda estão divididos, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Entre os dois, ainda tem uma área de terra gigantesca, onde se você andar, nego atira em você, porque ali não pode passar ninguém. A DMZ é a desmilitarizada, não sei falar inglês assim, não sei, mas é a zona desmilitarizada, beleza? E aí o que acontece? É, os Estados Unidos influenciaram, deram dinheiro e armas para a Coreia do Sul, para eles lutarem contra os comunistas, enquanto a Rússia comunista recebeu dinheiro e armas perdão, enquanto a Coreia do Norte recebeu dinheiro e armas da Rússia comunista. E aí o país se dividiu em dois, sendo que até hoje as características deles são incrivelmente diferentes. A Coreia do Norte, eu coloquei uma foto aí de um desfile. Esse desfile é recente, beleza? É de no máximo 10 anos atrás aí. E ele está mostrando para vocês aí alguns destruidores de tanques. Esses tanques que estão aparecendo aí são tank destroyers, são blindados especializados em destruir outros tanques. E olha a quantidade que eles têm. Aquela massa vermelha ali atrás são pessoas segurando bandeiras. Então, esses desfiles ainda são bastante comuns na Coreia, eles ainda são bastante militarizados e bastante conflituosos. Ao passo que, influenciados pelos Estados Unidos, a Coreia do Sul se tornou extremamente capitalista, como eu falei no início, tem uma foto aí de uma rua de Seul, que é a capital da Coreia do Sul, beleza? Capitalismo selvagem, todo mundo procurando dinheiro, trabalho, aquela parada toda, influenciada pelo liberalismo norte-americano. Só um instantinho, que eu vou dar uma de babá aqui. Valquíria, querida, acabou de comer? Vem pra cá, assim, ó. Agora você vai ligar a TV e
depois a gente conversa, rapidinho. Prontinho. Criança colocada para dormir, podemos continuar. Minha net tá ruim. Eita, Micael, que tristeza. Depois você entra no YouTube e vê as partes que você perdeu, beleza? Então, a Guerra da Coreia é uma das mais importantes porque ela nunca acabou. Esses dois países se odeiam até hoje e é muito comum a gente ver aí relatos de pessoas que fogem da Coreia do Norte porque o regime lá, né, é de trabalho forçado, tem um monte de coisa sinistra que acontece lá e tudo, ao mesmo tempo em que na Coreia do Sul o capitalismo é muito selvagem. Coreia do Sul e Japão têm as maiores taxas de suicídio do mundo porque as pessoas são muito cobradas. Você tem que trabalhar e tem que ser rico e tem que ganhar dinheiro, 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 aquela pressão toda que o mundo capitalista impõe sobre você. Então, os dois lados da moeda estão muito presentes ali na Península da Coreia, beleza? Um outro exemplo de caso muito importante, e esse é o conflito mais importante de toda a Guerra Fria, é a Guerra do Vietnã. Se a gente tivesse sem coronavírus e presencialmente, tendo as aulas normais, eu passaria bastante tempo falando sobre a Guerra do Vietnã, porque ela é uma guerra muito importante de ser estudada, principalmente depois daquela aula que a gente teve, falando sobre direitos humanos e leis marciais. O que é a lei marcial? É a lei que fica em vigor durante uma guerra. Então, por exemplo, o Brasil declara guerra à Argentina, um outro país aí qualquer. A gente pode só sair matando todo mundo? Não, não é assim que funciona. Existem regras. Você não pode explodir escola, não pode explodir hospital, não pode matar gente que não seja militar, gente que não seja soldado, você não mata. Você não pode torturar pessoas, não pode usar armas químicas e biológicas. Existe uma regra, existe todo um conjunto de regras para você disputar uma guerra contra outro país, beleza? E se você desrespeita essas regras, os outros países do mundo, organizados pela ONU, vão fazer sanções. Eles não vão comprar coisas de você, não vão vender coisas para você, porque você é um criminoso de guerra. Beleza? E por que a Guerra do Vietnã é importante sob esse ponto de vista? Porque, primeiro, assim como na Coreia, o Vietnã foi dividido em dois. O norte influenciado pela Rússia, o sul influenciado pelos Estados Unidos, mesmo esquema de sempre. Só que os Estados Unidos eles não conheciam o Vietnã e eles mandaram soldados lá, americanos mesmo, para lutar junto com os vietnamitas do sul, para lutar contra os comunistas. Então essa foi o único conflito da Guerra Fria em que um dos dois países, Estados Unidos e Rússia, participou diretamente. Beleza? Foi a Guerra do Vietnã. Eles mandaram soldados lá, só que os soldados chegavam no Vietnã. O Vietnã é um lugar que é tipo a Amazônia, selva fechada, beleza? E o vietnamita espertão tinha cavado um buraco no chão, buraco mesmo, não era uma trincheira, não, era um túnel, beleza? O vietnamita cavava um túnel, ficava ali embaixo escondido. Quando os americanos passavam por cima, o cara saía do buraco e matava eles por trás, depois se escondia. Por que isso é interessante? Porque os americanos eles tinham mais armas, eles tinham mais tecnologia, eles tinham tanque, tinham tudo de mais poderoso. Os vietnamitas eles eram meio capengas, só que eles tinham tática. Essa tática que eles usavam era tática de guerrilha, beleza? Os caras batiam e corriam, atacavam e se escondiam, criavam armadilhas. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme? Um toco de árvore cheio de espinho preso, aí quando você passa, vê o tocão balançando assim, te acerta. Isso era real, cara. O soldado americano estava andando no meio da floresta procurando soldados inimigos e via um toco cheio de espinho e matava o cara. Era uma armadilha. Isso realmente existiu durante a Guerra do Vietnã. E essa guerra, como a gente viu aí mais cedo no vídeo, durou 20 anos, de 1955 até 1975. Durante esses 20 anos, os Estados Unidos fez um esforço de guerra lá, ajudando o Vietnã do Sul, lutando contra os comunistas e tal, e a parada não estava andando. Então os americanos falaram, vamos apelar então. Na guerra vale tudo, vamos desrespeitar essas regrinhas aí, esse negócio de não matar civil. E aí os americanos começaram a atirar nos civis, jogava napalm, que é uma bomba incendiária que espalha gasolina em gel pegando fogo numa grande região. Pessoas eram queimadas vivas. Foi um negócio tão sinistro que os Estados Unidos pagou uma série de multas e sanções até o início desse século. Durante quase 50 anos aí, os Estados Unidos ficaram pagando para o Vietnã a dívida de guerra que eles fizeram aí por ter desrespeitado as regras, né, do combate. Beleza? Então, eles usavam uma coisa chamada agente laranja, que era um gás venenoso, que na teoria esse gás ia tirar as folhas das árvores para os soldados enxergarem os inimigos. Só que na real o que acontecia é que quando esse gás laranja caía nas pessoas, elas morriam, intoxicavam e tal, e desenvolviam câncer.
até hoje no Vietnã, é muito comum crianças nascerem com sérios problemas de saúde, deformações e tudo mais. Tem muita foto horrorosa na internet, eu podia colocar aqui, mas não coloquei, não escolhi não fazer, porque é muito sinistro, de criança que nasce mesmo, sem braços, sem órgãos, nasce toda deformada mesmo, por causa do efeito genético, do efeito hereditário do agente laranja. Então, o avô dela recebeu a toxina lá durante a guerra, e aí desenvolveu um câncer ali que mudou o DNA dela e vai passando isso adiante. Os filhos nascem com problemas, os netos nascem com problemas. Então, a Guerra do Vietnã foi uma parada sinistra que a gente precisa se lembrar para não correr o risco de causar de novo, de não, né, não passar por isso de novo, beleza? Então, outro fator importante que a gente tem que lembrar da Guerra do Vietnã, por que que ela é muito importante? É porque os Estados Unidos, no fim das contas, perderam. Pois é, os americanos foram derrotados na Guerra do Vietnã. Os comunistas venceram, expulsaram os americanos do país, mataram os sul-coreanos que eram contrários ao regime comunista, e aí o Vietnã inteiro, tanto do norte quanto do sul, é uma coisa só até hoje tem um governo socialista, um governo progressista aí, beleza? Então, os americanos perderam. E olha que importante, isso daí está na atividade que eu coloquei mais cedo lá no Google Classroom. Eu botei a atividade hoje, questionário sobre esse tema, e tem uma pergunta lá, um item lá de verdadeiro ou falso, para você falar aí sobre a derrota ou a vitória dos Estados Unidos na guerra. Então, só relembrando, os americanos perderam a guerra do Vietnã. Beleza? Continuando. Existia uma ilha paradisíaca de areia branca e mar azul no quintal dos Estados Unidos. Essa ilha se chama Cuba. Eu coloquei um mapinha aí, você está olhando a isso que está contornadinho de vermelho, é a ilha de Cuba, ela fica na região do Caribe. O Triângulo das Bermudas, que você já deve ter ouvido falar, tem as três pontas ali em Cuba, o sul da Flórida e uma outra ilhazinha que eu não me lembro o nome agora. Esse é o Triângulo ali das Bermudas. E é um lugar de paraíso, é um lugar de clima tropical, praias maravilhosas e tudo mais. E essa ilha paradisíaca, ela era governada por uma família de políticos chamada os Batista. Os Batista governavam a ilha de Cuba há muito tempo e eles eram amiguinhos dos Estados Unidos, porque se você olhar no mapa, é no quintal mesmo. Essa distância aí que você está vendo da ilha de Cuba até o sul da Flórida, dá para você atravessar de canoa, se você tiver muita coragem, né? Você leva alguns dias aí e chega na Flórida. Inclusive, tem muito cubano que foge para os Estados Unidos de barquinho. Eles vão num barquinho de plástico lá, feito de garrafa PET, e conseguem chegar nos Estados Unidos. É realmente muito perto. E aí, essa ilha era governada lá pelos Batista e tudo mais. Eles eram aliados dos americanos, tudo que os Estados Unidos mandavam, eles faziam e tal, até que apareceu um cara. O nome desse cara era Fidel Castro. Fidel Castro organizou um plano e juntou um grupo de pessoas que eram todos comunistas. Eles tinham contato com os russos, conversavam com os russos ali e decidiram que queriam fazer uma revolução comunista na ilha de Cuba. E aí, sob essa influência subversiva, que é a entrada de informações por meio de espionagem no país, eles criaram um movimento de guerrilha chamado o 26 de Julho. O movimento 26 de Julho era composto por pessoas armadas que começaram a percorrer o país matando todos os políticos que eram aliados dos Batista. Então, por meio da violência, o Fidel Castro foi derrubando o governo dos Batistas da ilha de Cuba. E lembra aquele cara que eu mostrei mais cedo, segurando uma arma assim, fechando o olho, matando as pessoas lá que discordavam dele? Esse é o mesmo cara que está aí na fotozinha fumando um charuto. É um carinha chamado Ernesto, Ernesto Che Guevara. É muito comum vocês verem foto dele aí com chapeuzinho, cabelo assim, olhando para o horizonte, em tudo que é lugar, em camiseta, em bolsa, em tatuagem, você vê em tudo que é lugar a foto do Che Guevara. Ele era um dos membros desse movimento e foi uma das pessoas que ajudou a derrubar o governo dos Batista e criar, em 1959, o governo comunista de Cuba, que existe até hoje. Até hoje, Cuba é uma ilha comunista no quintal dos Estados Unidos. E aí você pensa, ah, beleza, os caras decidiram virar comunista, não dá nada, tá tudo tranquilo. Não, cara. Lembra que Estados Unidos e Rússia estavam em guerra. E aí a Rússia falou, opa, Cuba agora é nossa amiga. E olha só, Cuba fica do lado dos Estados Unidos. Ô, Cuba, pega umas armas aí que a gente vai usar. Beleza? Guarda isso aí dentro da sua ilha. E agora, como eles eram governados por comunistas, Cuba começou a receber armas da Rússia. E não era qualquer arma, eram mísseis nucleares. Imagina arma atômica, bomba atômica,
sendo guardada numa ilha do ladinho dos Estados Unidos, e a arma atômica que era dos russos. Ora, num cenário de Guerra Fria que a gente estava vivendo, esse foi o mais próximo que a gente chegou do fim do mundo. Esse episódio que ficou conhecido como a crise dos mísseis de Cuba foi o episódio onde a gente quase, quase, quase destruiu o planeta Terra. Porque Estados Unidos e Rússia ficaram se encarando e falando, oh, tira os mísseis daí. O americano falava, tira o míssil daí, porque você não vai explodir americano, não. E aí os russos falavam, não, os cubanos são meus aliados, vou deixar os mísseis aí porque eu quero. E aí os americanos falaram, beleza, a gente tem terra bem ali no Alasca, que é pertinho do território russo. Então a gente tem bomba lá e vai bombardear a Rússia. E a Rússia falou, bombardeia a gente que a gente bombardeia vocês também, vai ser guerra nuclear na parada. E aí o mundo inteiro olhando aquilo e falando, mano do céu, esses caras vão explodir o planeta. Tá entendendo? E aí os Estados Unidos anunciaram para o mundo inteiro, falando, olha, se a Rússia não tirar as armas de Cuba, a gente vai declarar guerra aberta à Rússia. E aí, mano, é relógio do fim do mundo, né? Vocês já devem ter ouvido falar. O relógio do fim do mundo estava quase na meia-noite ali. A meia-noite, de acordo com essa teoria aí do relógio do fim do mundo, meia-noite é guerra mundial, beleza? Então a gente quase, quase, quase foi muito pertinho. A gente quase começou uma guerra mundial. A única questão é que na última hora, antes de declarar guerra um ao outro, os políticos da Rússia e dos Estados Unidos se reuniram, ficaram lá por vários dias conversando e trocando ameaças, conversando, trocando papo, pá, até que chegaram a um acordo. A Rússia tirava os mísseis de Cuba se os Estados Unidos retirassem também os mísseis do Alasca e né, parasse de ameaçar ali os países aliados da Rússia comunista. Então a gente, por muito pouco, não entrou numa bomba atômica, numa guerra atômica que poderia destruir o nosso planeta inteiro. Beleza? Foi o mais próximo que a gente já chegou em toda a nossa história de uma guerra nuclear. Foi a crise dos mísseis de Cuba. Então, hoje em dia, quando você pensar aí, por que os americanos não gostam de Cuba? Por que não libera lá o embargo econômico, aquele negócio todo? Nem sei se já liberou, parece que liberaram aí há um tempo atrás. Por que Cuba fica sempre nesse meio dessa confusão aí? Porque os caras ainda são comunistas. E por culpa deles, a gente quase entrou numa guerra nuclear que ia destruir o planeta inteiro. Então, quando o Fidel Castro derrubou os Batista, tudo bem, ele queria igualdade, aquela coisa do comunista lá, que quer que todo mundo seja. Beleza. Mas, na real, na vida real, o que aconteceu é que o desgraçado quase explodiu o planeta inteiro. Beleza? Então, Cuba é comunista até hoje, e até hoje o mundo tem várias sanções contra o país por causa do que eles fizeram lá durante a Guerra Fria, aceitar as armas nucleares da Rússia comunista. Beleza? E aí, a Rússia comunista, depois de anos, 45 anos ali de governo depois da Segunda Guerra Mundial, desde a Revolução de 17, né? Quase 100 anos de governo comunista, eles começaram a entrar em crise. O país passava por vários episódios de fome, não tinha como produzir alimento para todo mundo, por causa da economia planificada. Economia planificada é uma coisa que não funciona. Basicamente, o governo vai decretar leis dizendo o preço das coisas. Fala, o pobre não está dando conta de comer carne, então a gente vai lançar uma lei aqui dizendo que a carne vai ficar mais barata. Só que a lei do governo, ela vai obrigar o cara a baixar o preço sem considerar vários fatores que fazem o preço subir. Tipo, se choveu ou não para a vaca pastar, se teve ou não doença nas vacas e tudo mais. O preço, ele flutua por isso. Quando o governo tenta controlar isso, ele gera escassez. Esse é o problema do cálculo econômico. Ele não tem solução e nenhum governo consegue calcular a economia inteira. É coisa demais. Então, o resultado de tentar fazer uma economia planificada é que a Rússia passou por várias crises de fome e de pobreza. Enquanto isso, o mundo capitalista, o primeiro mundo, se desenvolvia, se industrializava, ficava poderoso, tinha arma, tinha tecnologia, tinha tudo, até que um governante comunista, chamado Mikhail Gorbachev, ele falou, não, a Rússia não vai mais ser comunista. Nós vamos desfazer a União Soviética, vamos dar independência para os países que eram comunistas aqui, e eles vão poder ser democracia se eles quiserem. E aí no mapinha você está vendo a Rússia comunista antes, a União Soviética, tudo isso que está de vermelho aí. E depois de 1989, quando a Rússia deixou de ser comunista, quando declararam o comunismo morreu, o comunismo falhou, quando isso foi declarado lá em 89, vários países surgiram. Todos esses paizinhos coloridinhos aí no mapa de baixo, que vocês estão vendo aí, são países que eram comunistas e hoje não são mais. Isso inclui países como a Polônia, países como a República Tcheca, países como a Sérvia. Todos esses países estavam dentro da
URSS e em 89 se libertaram, beleza? Então, nesse ano aí, o ano em que eu nasci, 1989, o regime comunista foi declarado extinto. Então, quando você ouvir alguém falar aí, o comunismo não existe mais, Bolsonaro é doido de falar de comunista porque comunismo acabou em 1990. Essa pessoa está se referindo ao comunismo russo, ao comunismo da URSS. Esse realmente acabou em 1889 e desde 1990, eu falei 1800, não, 1989, desde 1990, o ano seguinte, a Rússia é um país capitalista. Ela não é mais comunista, pelo menos não declaradamente. Beleza? Só que veja bem, isso não significa que o pensamento comunista tenha morrido. Nós temos ainda hoje, no Brasil, um monte de gente que é comunista. Tem político, tem professor que é comunista, tem algum aluno aí, tem colegas aí, tem pai de vocês que é comunista. A ideia de comunismo ainda existe. É só os governos comunistas da Rússia Soviética que entraram em declínio e extinção em 1889. Beleza? E aí, para fechar a aula de hoje, entendendo aí o fim da Rússia comunista e o fim da Guerra Fria, claro, a gente tem que falar sobre o maior símbolo da Guerra Fria, que era o Muro de Berlim. Eu falei para vocês que quando Hitler foi derrotado, em 45, a Alemanha nazista foi dividida em duas partes, uma para a Rússia Soviética e outra para os Estados Unidos. E a Alemanha era uma vitrine para o mundo. Era um país que metade era capitalista, metade era comunista, e todo mundo queria ver qual dos dois regimes era melhor do que o outro. E no meio da cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, tinha um muro dividindo a parte comunista da parte capitalista, beleza? Esse muro aí não deixava as pessoas passarem de um lado para o outro, por causa da Guerra Fria, os dois lados se odiavam e tudo mais. E em 89, quando a Rússia chegou lá e falou: não, nós não somos mais comunistas, o presidente dos Estados Unidos na época, que se eu não me engano era o Ronald Reagan, falou para ele: senhor Gorbachev, que é o presidente, derrube este muro. E aí, em 89, no ano em que eu nasci, as pessoas da Alemanha, tanto de um lado quanto do outro, do lado comunista e do lado socialista, do lado capitalista, se reuniram aí ao redor do muro e, com martelos e ferramentas, no meio de uma grande festa, derrubaram o muro de Berlim. Isso significava que a Guerra Fria estava acabando. Professor, por que que a queda do muro de Berlim é tão importante? Por que que a Guerra Fria acabar foi uma coisa tão importante? Mano, porque a Guerra Fria foi um episódio de pura violência. Se você lembra aí das imagens que eu estava colocando no slide anterior, igual está aparecendo aí, de todos os conflitos que aconteceram, a queda do Muro de Berlim simbolizava o fim de tudo isso aí que você está vendo nessas fotos. Quando esse muro cai, a Rússia está dizendo, beleza, a gente não quer mais brigar, porque essas brigas todas aí são muito horríveis. Isso aí tudo dá muita merda, dá muita morte, não vai dar certo. Vamos parar de brigar, vamos guardar as nossas armas e vamos nos desnuclearizar. Como assim? Vamos pegar as bombas nucleares que a gente tem e vamos desmontar elas devagarinho. Isso é muito importante, cara, porque desde a Segunda Guerra Mundial, Manuel está perguntando o que eu perdi. Dá uma checada lá no meu canal do YouTube depois que você ver a gravação da aula, Manuel. Então, por que a queda do muro de Berlim era importante? Porque é o fim de tudo isso aí que você está vendo. É quando os dois países responsáveis por toda essa merda que estava acontecendo levantaram as mãos e falaram: não, não vamos mais brigar, porque a gente não tem o direito mais de colocar todo esse sofrimento no mundo. Isso é um passo gigantesco em direção à paz. E desde o fim da Guerra Fria, que a gente acabou de estudar aí com a queda do Muro de Berlim, desde então o mundo nunca teve um período tão longo de paz. De 1990 até agora, 2020, nós tivemos 30 anos de paz. E olha que não é paz perfeita, né? A gente teve o Estado Islâmico esses dias, a gente tem todo o Oriente Médio causando problema e tudo mais. Mas mesmo assim, para você comparar e ver mais ou menos como era tenso lá na época, nós nunca tivemos um período tão pacífico. Né? Esse século, o século XXI, é considerado um século muito pacífico, porque a gente não tem conflitos iguais aos que a gente viu durante a Guerra Fria. Beleza? Na aula que vem, a gente vai estudar os efeitos da Guerra Fria sobre o Brasil e, principalmente, como é que o Getúlio Vargas, o que aconteceu com o Getúlio Vargas, que era o nosso ditador militar, né, praticamente um nazista aqui do Brasil, o nosso fascista, o que aconteceu com o governo dele durante a Guerra Fria. Beleza? Mas isso é tema para segunda-feira da semana que vem. Não se esqueçam, crianças, de acessar a atividade de hoje e responder.
fazer a chamada de hoje, que eu também coloquei lá no Google Classroom, responde lá o seu presente, beleza? Coloca lá presente. Isso é muito importante porque a sua nota bimestral é ligada às suas atividades e às suas chamadas. Aluno que não está fazendo atividade nenhuma e só recebe chamada, só faz chamada, está ficando sem nota. Vocês se liguem que depois vai ficar aí. Ah, eu não vou reprovar porque o coronavírus e não sei. Olha que reprova. Você vai reprovar bonito e vai ser por causa de atividade, por causa de bobagem. Então aproveita que ainda dá tempo, eu ainda não fechei os bimestres, faz as atividades que você ainda não fez, responde as chamadas que você ainda não respondeu. Se no dia de eu fechar o bimestre você tiver feito atividades lá que estavam pendentes, eu posso colocar mais nota para você. Se liga, beleza? No mais, a gente se vê na segunda-feira. Vocês estão dispensados. Um forte abraço para vocês. Até mais.